Vamos lá então, para a nossa escola dominical, neste dia do Senhor. Você também que tem acompanhado esses estudos pela internet, você é muito bem-vindo, e fica sempre o convite para você vir aqui presencialmente para desfrutar dessa comunhão bendita, do amor dos irmãos aqui, deste pequeno corpo de Cristo que o Senhor por graça trouxe aqui para a cidade de Nova Granada. Você é sempre convidado, se você mora em Nova Granada, a estar conosco aqui nas manhãs de domingo na escola dominical. Nós estamos terminando, né? Reta final, ó. Essa revista aqui da cultura cristã, Deuses Fake. Estamos aí na aula de número 11, só tem mais 2 aulas. A existência idólatra e o desfecho da idolatria. E tem sido estudos muito bons, estudos que têm despertado em nós esse perigo que todo cristão corre diante da idolatria. Porque, irmãos, o mundo nos chama o tempo todo para a idolatria. Nós temos visto isso aqui. Pessoas, estruturas, entendimentos filosóficos, coisas, o tempo todo o mundo está apelando para as pessoas não confiarem no Deus verdadeiro que se revela na Escritura, que foi visto na pessoa do Filho dele, mas para confiar em qualquer outra coisa. E isso tem roubado a alegria das pessoas, isso tem tirado a verdadeira esperança, um verdadeiro propósito de vida na vida das pessoas que estão entregues a tantas coisas, mas que desconhecem a verdadeira esperança, o verdadeiro propósito de vida, a verdadeira alegria, a verdadeira libertação de nós mesmos. Porque o homem, ele vive no afã de buscar liberdade, mas olha que ironia, sem conhecer o que pode trazer liberdade, ele é escravo daquilo que ele busca. Ele é escravo do pecado, de uma natureza espiritual terrível que cega ele para a liberdade que há em Cristo, que há nos caminhos de Deus. Jesus disse claramente: quem comete pecado é escravo do pecado. E Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, portanto todos cometem pecado. E sem Cristo em suas vidas, eles são escravos do pecado, de uma natureza espiritual que os domina, que os conduz, que bota um cabresto neles e os conduz como um jumento. Eles não têm opção, embora eles acham que a têm. Então, que privilégio é o povo de Deus ter sido libertado deste jugo da escravidão do pecado, quando Cristo veio habitar em sua vida, quando o Espírito Santo revelou essa palavra. Então, que privilégio é estarmos aqui reunidos para desfrutarmos ainda mais da nossa liberdade em Cristo, pensando sobre o tema da idolatria, para rejeitá-la em nossos caminhos, para reconhecê-la, para dizer não a ela. A aula de número 11, o título dela é esse aí, ó: a constante tentação da idolatria, vigiai e orai, Jesus disse lá no Getsêmani para os seus discípulos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, há uma constante tentação da idolatria. Veja, tentação é diferente de pecado, né? Tentação não é pecado, pecado é você ceder à tentação, você gostar dela, se alimentar ela. Opa, aí você pecou. Então hoje a gente vai pensar um pouco sobre isso, e olhando novamente para a vida de um rei. Isso aqui é muito interessante, né? E o texto está lá em Crônicas. Irmãos, o livro de Crônicas, lá no hebraico, na Bíblia hebraica, é o último livro. Nos prova, é o diabo. É, isso mesmo. O livro de Crônicas vem no final da Bíblia hebraica, e ele é dividido em 2 partes. É um livro só, Crônicas, dividido em 2 partes, porque ele foi escrito para o povo que voltou do exílio babilônico. Então veja, lá no finalzinho já da história de Israel no Antigo Testamento, né? Ali um pouco antes, nos dias de Esdras, Neemias, Zorobabel, Zacarias, Ageu, foram profetas ali pós-exílio, que Deus enviou justamente para quê? Para relembrar o povo, dentre outras coisas, de que eles foram para o exílio por conta da infidelidade deles à aliança de Deus. Então o livro de Crônicas foi escrito olhando muito para os livros de Samuel e Reis. O cronista, ele vai relembrar o povo que estava retornando do exílio babilônico, da infidelidade de muitos reis em seus dias, não conduzindo o povo à verdadeira adoração, e por isso eles foram disciplinados,
E por isso eles escolheram frutos amargos da sua idolatria. Então foi muito feliz o autor do estudo, pegando aí a história de Crônicas, né? Que vem do ponto de vista histórico, foi escrito logo depois que o povo voltou do exílio babilônico, para relembrar o povo sobre isso. O povo de Deus é um só. Os homens dividiram as tribos lá, depois da morte de Davi, de Salomão, houve aquela divisão das tribos. Mas o povo de Deus é um só, voltou do exílio como um só, para adorar o mesmo Deus. O livro de Crônicas destaca muito a questão também do templo. É por isso que Deus manda profetas para que o templo seja restaurado. Havia sido destruído pelos babilônios, mas vai ser restaurado para que Deus volte a ser adorado, para que o culto volte a acontecer ali. E também o livro de Crônicas fala sobre o rei. Povo, templo e um rei. E é interessante porque o cronista está olhando para a infidelidade de muitos reis humanos e está apontando para um rei que viria. Aquele rei prometido a Davi, que viria dele, se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Este rei, sim, conduziria o povo em fidelidade diante de Deus, venceria todos os inimigos do povo, o pecado, a morte, Satanás. Claro, esse rei é Jesus Cristo. Então, o cronista está lembrando o povo que está voltando do exílio, disciplinado por sua infidelidade, a prestarem atenção e a partir de agora, começarem a buscar fidelidade a Deus, confiando em suas promessas de um rei vindouro, porque não tinha rei. Depois do exílio, não tinha mais rei para conduzir esse povo. Mas o cronista está dizendo, olhem para a promessa de Deus, a promessa messiânica desse rei que virá. O descendente de Davi, ele é perfeito, ele virá. Confiem nele. Caminhem em fidelidade diante de Deus, até o fim. Olha aí, sobre a necessária fidelidade do povo de Deus até o fim. Tudo isso está envolvido no livro de Crônicas. Olha que legal isso aí. E o texto que a gente vai ver é esse aí, 2 Crônicas 20, a partir do 31 até o capítulo 21, o versículo 3. Alguns objetivos desse estudo. Compreender que a fidelidade cristã ao Senhor exige vigilância até o fim. Aprendizado com o passado, povo, olha o que aconteceu no exílio. E preparo espiritual para o futuro. Fiquem firmes, fiéis a esse Deus. Este rei perfeito virá. Não basta começar bem a vida cristã, é preciso terminar bem. Eu gosto disso aqui, dessa frase. Meus irmãos, quantas pessoas começam animadas, bem a sua vida com Deus, e depois vão sendo solapadas pelos problemas, vão desanimando, vão olhando para homens, para denominações, para a imperfeição de tudo isso nesse mundo, e terminam muito mal a sua vida com Deus. Não estou dizendo que elas não são salvas, mas elas fraquejam muito no processo de santificação. Deveriam estar mais alegres, vivendo mais radiantes na presença da face de Deus, da graça dele, da luz dele, em comunhão com o povo dele, com a palavra dele, mas elas se deixam abater pelas coisas da vida e vão se afastando de tudo e vivem uma vida miserável do ponto de vista espiritual. São ovelhas de Cristo, mas são bebezões espirituais a vida inteira, não crescem na fé, não amadurecem, irmãos. Saber que Cristo é o Rei perfeito, que permaneceu fiel até o fim, garantindo nossa salvação, é um dos objetivos do livro de Crônicas inteiro. Renovar diariamente seu compromisso de fidelidade a Cristo, preparar a próxima geração para permanecer fiel a Ele. Isso aqui é algo importante, irmãos. A vida é uma batalha, todo dia a vida cristã. Há inimigos espirituais em nós, a presença do pecado não nos domina, mas ainda é presente, ainda nos incapacita muito. Paulo vai falar disso lá em Romanos capítulo 8, 26, quando ele diz que é por isso que o Espírito precisa interceder por nós em nossas orações com gemidos inexprimíveis, porque nós somos fraquinhos de dar dó, por conta da presença do pecado em nós ainda. Não sabemos orar como convém, segundo a vontade de Deus, então o Espírito tem que acertar essas nossas orações. Mas graças a Deus, por quê? Porque o Espírito Santo faz isso na vida da igreja. Que esperança nós temos, não é? De caminharmos como corpo de Cristo, quando muitos estão aí, entregues à sua idolatria. A divisão do estudo, simples, né? Uma introdução, ele olhando para o texto, ele vai pensar que esse rei não vigiou no presente, depois não aprendeu com o passado e não preparou o futuro.
E a conclusão e aplicações. O tema central é esse aí, ó. A fidelidade do povo da cidade de Deus, diferente da cidade dos homens, né? Aquele conceito de Agostinho que eu trouxe aqui já há um tempo atrás. Cidade dos homens, o mundão, a cidade de Deus não, né? Então a fidelidade do povo da cidade de Deus, há uma constituição nessa cidade, há um rei que domina sobre essa cidade, o Senhor Jesus, há um povo dessa cidade, precisa durar até o fim, tem que durar até o fim. É a doutrina da perseverança dos santos aqui, por exemplo. O Espírito Santo vai levar as ovelhas de Cristo a perseverar até o fim, ok? Agora, o grau dessa perseverança, aí vai depender de cristão para cristão. Como eu disse, tem cristão que é alcançado pela graça de Deus e vive buscando a Deus, servindo a Deus, buscando obediência, lutando na sua vida. E tem outros que já vivem de maneira mais relaxada. São ovelhas, mas vão desfrutar de muita dor pelo caminho. Deus vai disciplinar muito, vai entregar muito ao pecado, vai puxar muito a orelha o tempo todo. Mas, ainda assim, se são ovelhas, vão perseverar, estão salvas. É a santificação só que vai ser deficiente na vida de muitos. Olha só, vou perguntar para você, é mais fácil começar bem ou terminar bem em alguma coisa? Pense em alguma coisa na tua vida. O que é mais fácil, hein? Começar bem ou terminar bem? Tem um ditado popular que fala assim, ó, é até meio chato, mas enfim, fala assim, vassoura nova varre bem. Vocês concordam ou não? Vassoura nova é uma beleza, as mulheres aqui presentes, os homens também, não é? Varre bem, as cerdas estão todas delineadas, ela vai gastando, ela vai começando a abrir buraco, a sujeira passa pelas cerdas, entorta. Então, claro, é mais fácil começar bem algo, você está animado, empolgado, do que terminar bem. Vamos pensar no casamento, eu trouxe alguns exemplos aqui, isso aqui não está na lição. Irmãos, casamento é uma prática disso aqui. Lua de mel é uma delícia, e às vezes dura mais do que algumas noites, dura anos, mas depois começa a vir a rotina, não tem jeito, começa a vir o conhecimento de um com o outro, começa a vir os embates, porque são dois pecadores, com duas histórias diferentes, que agora estão debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, se prepare, vai aparecer muito espinho, Deus vai tratar, Deus vai cuidar, mas vai aparecer, e daí? Daí é a graça de Deus para manter um casamento por longos anos. Às vezes as pessoas têm uma visão romântica demais, né, de um casamento. Se você perguntar para um casal de velhinhos, e eu já fiz isso mais de uma vez, velhinhos já, há 40, 50 anos juntos, se eles tiveram mais momentos de alegria, desfrute e prazer do que de lutas, você não tenha dúvida. Eles vão dizer tranquilamente, nós lutamos muito, lutamos juntos com Deus nos guardando, mas é claro que nós tivemos muitos mais motivos para nos separar do que para ficar junto. Luta. Eu vi uma entrevista há muitos anos, a esposa do reverendo Billy Graham, né? Sim, Grande esposa do Billy Graham, evangelista, né? Um dos maiores, né, da nossa época. de massa. Milhões e milhões de pessoas. Sim. Então foi perguntado para ela se alguma vez ela passou na cabeça dela em separar-se dele. Porque para nós o homem perfeito. Sim, casamento é Ela perfeito. falou assim que não, nunca pensou em separar, mas matar ele de aquilo, né? Para mim foi uma. Aí, Porque a gente idealiza, né? a gente idealiza, é o mundo do Platão. E ela falou isso em rede nacional. Olha aí, irmão, se você não ouviu, nosso irmão João falou assim, um dia perguntaram para a esposa do Billy Graham, aquele evangelista de massa americano, morreu há um tempo atrás. Ele já tinha falecido. Perguntaram para ele, escuta, algum momento, esse homem é maravilhoso, seu casamento deve ter sido perfeito, lindo, algum momento passou pela sua cabeça se separar do Billy Graham? E diz que ela falou de maneira muito tranquila, olha, separar não, mas arrancar a cabeça dele várias vezes, matá-lo várias vezes, eu pensei. Porque é isso, irmãos, é fácil começar bem, mas para manter é luta. É aquela disposição, tá difícil, mas eu vou ficar junto, em nome de Jesus. Pronto, a amizade, companheirismo, não é?
E o amor aí, ô Juari, se me permite, pode ser aquela paixão, o fogo da paixão, que é diferente de amor, irmãos. A paixão, essa coisa tem a ver mais com a carne, o contato íntimo, aquela sedução, sabe, de você vai conhecendo o outro, vai tendo intimidade com o outro. Isso aí em algum momento, se não terminar, vai reduzir bastante. Mas o que tem que sobrar? Tem que sobrar o amor, que envolve a amizade, respeito, uma história que você tem com aquela pessoa. Olha que coisa linda. O que é um casamento? É você contando a tua história com outra pessoa durante a sua vida. Isso é lindo, irmãos. Então tudo isso aí precisa regar como uma plantinha, tem que cuidar, não é? É fácil a lua de mel, depois começam os desafios. Outra coisa. Pastor, eu vou atrapalhar um pouco. Claro, não atrapalha. A ideia algumas vezes, a ideia é assim, eu vou me casar para ser feliz. É uma ideia errada. Tosca. Você vai casar para fazer o outro feliz. E aí você vai ser feliz. O que é ser feliz? Não, eu quero ser feliz, não é? Então você faz o outro, é uma troca. Cuidado, conhecimento e vai. Um dia graça, né? Quem pensa assim, João, eu vou casar para ser feliz, está dizendo assim, você tem que me fazer feliz. Nas entrelinhas, você está dizendo para o outro, você tem que me fazer feliz, hein? Está errado, é uma ideia tosca de casamento. Você casa para agradar o outro, para deixar o outro satisfeito. E daí, Deus vai trazendo felicidade, porque é claro que o outro também vai querer o mesmo para você. Casamento é algo altruísta, acima de tudo. Isso! Antes de casar, abra bem o olho. Depois que você casa, fecha o olho, meu irmão. Confia em Deus e caminha. Irmãos, olha isso aqui. Estudos, você se planeja estudar, fazer um curso. Dieta, academia, projetos do ano novo. Não é fácil começar bem tudo isso aqui? É uma beleza. Mas depois, para continuar, haja luta, hein? Tudo isso aqui, Outra coisa, relacionamentos pessoais. Invista em amizade para você ver. Vou investir na amizade com determinada pessoa. Você vai ter que trabalhar muito por isso. Compromisso com a igreja. É fácil, é lindo no início. Eu estou deslumbrado com essa igreja, com a doutrina dessa igreja, com os irmãos dessa igreja. Basta uma pedra no caminho. Uma pessoa que um dia você não estava bem emocionalmente, chegou e não te deu boa noite. E muita gente não volta mais na igreja por conta disso. Olha só, pensando na igreja, por que algumas pessoas começam bem na fé, mas desanimam depois? Paulo lidou com isso, irmãos, escrevendo para as igrejas lá da Galácia. Eu lembrei desse texto aqui, nós já estudamos Gálatas, inclusive, né? Quando estávamos lá na casa do irmão Alaídes. Olha lá, Gálatas 3. Paulo vai dizer assim para a igreja, ele pregou o evangelho, Cristo crucificado para a salvação daquele povo. Mas o que aconteceu é que depois de um tempo, muita gente começou a ouvir um outro evangelho, e começou a se desviar, e ele diz assim, Gálatas 3:3, sois assim insensatos, loucos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Deus salvou vocês por Cristo, por graça mediante a fé em Cristo. Vocês querem voltar para as obras da lei, ou então para o paganismo, idolatrando? Vocês se tornaram loucos. Vocês começaram bem, mas e agora? Agora vocês estão voltando para a carne. Quantas vezes não acontece isso na vida das pessoas? E às vezes com crentes sinceros, salvos, ovelhas de Cristo. Deus disciplina, a pessoa está aqui sendo abençoada, Deus mostrou em que consiste a salvação dela, mas em determinado momento ela sente necessidade de fazer algo, ela para Deus, e ela começa a enxergar tudo aqui muito simples. A fé em Cristo só não basta, é muito simples, eu quero fazer alguma coisa, porque o homem tem esse senso de justiça própria. É por isso, irmãos, que igreja que obrigam os ouvintes a fazerem algo, são muito bem recebidas muitas vezes, porque a gente tem isso, olha como eu sou bom, olha o que eu entreguei para Deus, olha o que eu fiz na igreja, olha lá, 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 e lá, 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 e lá, lá, lá. Não basta a fé em Cristo. Esse foi um problema ali no primeiro século. Imagina, os cristãos chegaram e disseram, gente, a lei de Moisés não pode salvar, toda essa pompa, esses rituais não salva, está condenando, vocês são pecadores e não pode cumprir a lei. Basta a fé em Cristo, Cristo cumpriu a lei, basta confiar nele. Vocês acham que foi fácil isso? Essa mensagem foi um desafio na cultura judaica, por isso que Paulo foi muito perseguido, por exemplo.
Paulo, você pirou, rapaz, você está doido. Você vai deixar tudo aquilo do judaísmo, tudo aquilo do templo, para anunciar a fé em Cristo. É a fé no crucificado, que ressuscitou. Olha isso. O que é isso? É esse desejo que é inato no homem, nessa natureza caída, de saber, fui eu que fiz. Eu estou fazendo algo por Deus. Eu não preciso de Jesus Cristo para fazer por mim. É isso, irmãos, nas entrelinhas, o que as pessoas dizem, quando elas, por suas obras, buscam agradar a Deus. Josafá foi um rei de Judá. Nós estamos estudando aqui a vida desse rei. Josafá, filho de Asa, foi fiel a Deus no início. Ele fortificou Judá. O Laíde falou disso na aula passada. Israel experimentou muitas glórias, riquezas, domínio das nações nos dias de Judá. Mas em determinado momento, o que nós vimos na aula passada? Ele fez aliança com o rei de Israel, o rei Acabe, e ele quase destruiu a nação. Acabe queria retomar Ramote-Gileade e chamou ele: vamos lá comigo. E ninguém consultou o Senhor. Acabe não consultou, ele buscou o profeta Ananias, né? Ou não? Ananias não. Vamos lá no texto, irmãos. 2 Crônicas. Isso. Peraí. Aqui. Micaías. Ele buscou Micaías, e Micaías disse: não vai não, vai ser demais. Mas eles foram. E daí Deus dá uma grande salvação a ele. Ele é confrontado pela palavra de Deus e é livrado da morte. Acabe morre, mas ele é livrado da morte. Ele se arrependeu do seu erro, Josafá, na aliança com Acabe, e ele foi restaurado pelo Senhor. E ele enfrentaria outras batalhas agora. Se você olhar aí, abra lá em 2 Crônicas já, no capítulo 20, irmãos, você vai ver que Josafá venceu os moabitas e os amonitas. Novas batalhas. Ele não buscou se aliar com os ímpios agora em aliança para vencer esse povo, mas ele buscou ao Senhor. 2 Crônicas capítulo 20 vai mostrar isso aí. Olha aqui o versículo 3, 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá teve medo, o povo se juntou em volta da nação e se pôs a buscar ao Senhor. Não foi fazer uma aliança iníqua, foi buscar o Senhor. Mas irmãos, ele é um rei humano. Lembra do propósito do livro de Crônicas com o povo que estava voltando do exílio? Que muitas vezes confiou nos seus reis imperfeitos e foram conduzidos à idolatria. E o cronista está dizendo: olhem para o rei perfeito. Porque Josafá de novo aqui, olha só gente, de novo, isso aqui é impressionante. Deus acabou de disciplinar ele, com aliança com o ímpio, com Acabe. E de novo no final da sua vida, ele vai fazer aliança com outro ímpio, com outro perverso, outra pessoa que Deus desaprovava, Acasias, filho de Acabe. E ele teve o seu intento frustrado por Deus, não é? Vamos construir navios para buscar ouro em Ofir. Os navios não saíram nem do porto, quebraram. Josafá começou bem, com fidelidade a Deus, como Asa nos seus dias, o seu pai, mas ele terminou vacilante diante de Deus. E por 3 razões, aqui o estudo vai nos mostrar. Primeiro, ele não vigiou o que estava acontecendo naquele momento. Olha comigo 2 Crônicas, capítulo 20, 31 a 34. É curtinho o estudo hoje, viu? Pra você ter ideia, só tem mais 10 slides. 2 Crônicas 20, de 31 a 34. Olha o que diz aí. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Seli. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Começou muito bem. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas.
registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Veja, é um livro que não foi preservado aqui como canônico, esse livro da história dos reis de Israel, mas o cronista, quando escreveu Crônicas, bebeu nesse livro histórico aqui, para escrever isso aqui. Então, o que diz o texto? Esse rei reinou 25 anos em Jerusalém. Isso mostra o quê? Estabilidade. Não é? 25 anos é muito tempo, mais de 2 décadas. Ele caminhou como um rei em Judá, capital Jerusalém. Reinou com estabilidade, caminhando ali com o Senhor. Diz o texto que ele andou nos caminhos do Senhor, como seu pai, como Asa. Certamente, como filho de Asa, ele viu ali seu pai muitas vezes confiar no Senhor, buscar servir ao Senhor com muita disposição, com muita alegria. Ele fez reformas espirituais na nação. Olha o capítulo 17, de 6 a 9 comigo. Volta um pouquinho. 2 Crônicas 17, de 6 a 9. Olha o que Josafá empreendeu, irmãos. Capítulo 17, de 6 a 9. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Postes ídolos, lembra? A deusa Aserá, que dizem que era esposa de Baal. No 3º ano do seu reinado, de Josafá, enviou ele os seus príncipes Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, ensinarem a lei do Senhor. E com eles, os levitas, Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com eles, os levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Para quê? Para ensinar a lei do Senhor ao povo. Você está procurando nome para os teus filhos? Está aí, alguns nomes interessantes, né? Olha lá. Semaías, Zebadias, Semiramote, já pensou? Ou então, Tobi-Adonias, vem cá meu filho, Tobi-Adonias. São nomes interessantes aqui. Para ensinar o quê? A lei do Senhor àquele povo. Olha o versículo 9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Irmãos, que rei zeloso pela vida espiritual da nação. Ele queria que a nação caminhasse com o Senhor nos caminhos do Senhor, mas o texto tem uma vírgula, tem uma conjunção adversativa. Contudo, não erradicou totalmente a idolatria de Judá. Olha o capítulo 20, versículo 33. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. E olha que interessante, seu pai fez o mesmo. Asa, filho de peixe, peixinho é nesse sentido, né? Misericórdia. Olha 2 Crônicas, capítulo 15. Volta de novo. 2 Crônicas, o mesmo livro, mas no capítulo 15, versículos 16 e 17. Olha só. O rei Asa, pai de Josafá, depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem, um poste ídolo. Olha que rei, falou: mamãe, eu amo a senhora, mas se a senhora está abandonando Deus, tchau. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, mas os altos onde o povo sacrificava ainda não haviam sido tirados. Ou seja, faltou vigilância quanto ao que acontecia diante dos seus olhos. O presente. Os altares nos altos dos montes acabaram corrompendo o coração dos moradores de Judá, novamente nos dias de Josafá. Veja, uma adoração dividida, bem diferente do que conclamou Josué, né? Ao povo, lá em Josué 24, olha o que a gente lê, um texto muito conhecido, Josué 24, 14 e 15. Josué está diante do povo, daquela nação inteira, ele está prestes de morrer. Olha o que ele vai dizer para o povo, já em Canaã, não é? Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, é preciso vigilância constante para identificar e fugir da idolatria. Asa e Josafá, pai e filho, eles foram fiéis no início, mas eles vacilaram no final dos seus reinados. Muito porque eles não vigiaram o que acontecia ali, o que a lei de Deus condenava diante dos seus olhos enquanto reinavam. Não vigiou o presente. E aí tem algumas perguntas para mim e para você. O que significa baixar a guarda na caminhada cristã? O que você acha? Pensando no não vigiar o presente. É deixar de vigiar, não é? Deixar de orar. De vir à igreja. Deixar de usar os meios de graça. Abrir mão do estudo da palavra de Deus, da oração, da comunhão, participação nos sacramentos, deixar de vigiar o que passa pela mente, porque se você alimentar as tentações aqui, você vai pecar. Trocar a Deus por outras coisas, por ídolos. E quantas coisas que roubam a nossa alegria, né, Juarez? A nossa esperança. Irmãos, não há problema, viu, do crente se alegrar. O crente é alegre. O crente é o povo mais alegre da terra, irmãos. Mais satisfeito da terra, mas não na terra, mas no seu Deus, no seu Senhor, em Cristo. Quando você busca se alegrar em Deus, então Ele traz alegria para o teu coração, porque o salmista diz que é da presença do Senhor que vem a alegria para a nossa alma. Isso é impressionante, só o crente desfruta disso. Só o crente pode estar consolado num velório de um ente querido. Ele chora, mas ele chora consolado pelo Espírito Santo, que o alegra. Essa alegria não é sair igual um bobão, dando risada num velório, contando piada, não. Ele se entristece ali. Eu trago um velório porque é um momento de angústia na vida de uma pessoa aqui, nesse mundo. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Mas ele se entristece se alegrando. Isso é um mistério que só o Espírito de Deus em nós pode produzir. Só Deus pode produzir isso, no momento de tanta tristeza. Por quê? Porque nós caminhamos debaixo do poder desse Deus, das promessas de vitória, de glória eterna desse Deus. E nós sabemos que se aquele que partiu em Cristo, nós vamos encontrá-lo. Colossenses 3, de 1 a 3, olha o que Paulo diz, pensando nisso. Colossenses 3, de 1 a 3, a gente lê assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo para uma nova vida, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ó, que tem que encher a cabeça. Por quê? Por que tem que ser assim? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cristo é agora a nossa vida. Ele tem que encher o nosso pensamento, as nossas emoções, o nosso coração. De fato, nós experimentamos uma morte quando nascemos de novo pelo Espírito, irmãos. Paulo diz: nós somos colocados com Ele naquela cruz e renascemos ao terceiro dia com Ele para uma nova vida. Uma vida onde agora o pecado não nos domina mais, não pode mais nos destruir, não tira mais a nossa esperança de glória e de alegria em Cristo. Entendeu? Está tudo ligado nessa morte e ressurreição espiritual. Portanto, temos que tomar cuidado, não podemos baixar a guarda. O pecado não nos domina mais. A morte não tem mais a palavra final sobre nossas vidas. Ela não tem. Cristo venceu a morte por nós. Morte espiritual, morte do nosso corpo, morte eterna. Nós vamos ressuscitar em glória. Tudo isso tem que estar aqui presente o tempo todo. Por que a vigilância diária é fundamental para perseverar na fé? Jesus respondeu lá em Mateus 26, 41, por exemplo. Olha o que ele disse lá no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não é para que você não seja tentado, que ele foi tentado. É para que você não caia nas mãos da tentação e peque contra Deus e ofenda a sua alma. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui ainda há a presença do pecado. Em Cristo não tinha, mas em nós ele existe. O pecado se faz presente em nós. Isso nos debilita, isso nos enfraquece. Como Cristo é o exemplo de fidelidade, irmãos? Ele é o exemplo de fidelidade. Olha João 13, 1. João 13, 1. Ora,
antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Agora, como Jesus é o exemplo de fidelidade, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi até a cruz pela redenção deles. Capítulo 19, 30. Ele não desistiu de nós. 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele é fiel, ele foi até o fim. E ele pôde consumar a obra que o Pai deu a ele, para que ele realizasse para a redenção do seu povo. Então, Josafá vacilou, porque não vigiou o que acontecia, aquela idolatria do povo ali, e isso acabou corrompendo o seu coração. Mas além disso, Josafá não aprendeu com o passado. Lembra da aliança com Acabe? A disciplina que Deus deu a ele? Mas ele fez de novo com Acasias, filho de Acabe. 2 Crônicas 20, 35 a 37. Volta lá. 2 Crônicas. Samuel, Reis e Crônicas. Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. 2 Crônicas, capítulo 20. 35 a 37. Olha o que a gente lê. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Acabe, ou rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. Olha a consequência da idolatria. E os navios se quebraram e não puderam ir até Tarsis para buscar ouro, o ouro de Ofir. Veja, o que esse texto nos fala? Josafá repetiu o erro de se aliar com homens perversos que desagradavam a Deus com suas vidas. Por exemplo, Acasias, filho de Acabe. Nesse caso sim, filho de peixe, peixinho não é? Acasias andou mal diante dos olhos do Senhor também, como um rei de Israel. E o que ele queria? Ele queria, nesta aliança com Acasias, construir navios, para que tivesse mais espaço, frota, para buscar ouro em Ofir. Olha que interessante, Salomão fez isso em seus dias. O rei Salomão, filho de Davi, ele fez isso também. Ele fez uma aliança com Irão. Irão era o rei de Tiro. Ele fez essa aliança para conseguir, por exemplo, matéria-prima para edificar o templo do Senhor. Madeira, ouro, pedras preciosas. Um rei estrangeiro, Irão, que diferentemente de Acasias, respeitava o Deus de Israel. Irão tinha muita consideração pelo Deus de Salomão, pelo Deus de Davi, o rei de Israel, muito diferente de Acasias, filho de Acabe, que era alguém perverso, que Deus desaprovava em seus dias. E é tanto nome, né? O rei Josafá foi buscá-lo para fazer aliança. Josafá buscou alguém que Deus o rejeitava, diferente de Salomão, que buscou um rei que temia ao Deus de Salomão, ao Deus de Israel. Josafá queria os resultados espirituais e materiais que Salomão experimentou ao construir a casa do Senhor para adoração em seus dias, mas ele não queria a fidelidade de Salomão ao Deus de Israel. Salomão não foi infiel a Deus quando buscou aliança com Irão. Irão foi um instrumento, rei de Tiro, mas foi um instrumento de Deus para que o templo fosse edificado, para que ele fosse adorado pelo povo. Josafá não. Josafá foi infiel ao buscar um rei, Acasias, que era extremamente deplorável por sua vida diante de Deus. Josafá buscou fins legítimos, mas por meios errados. Como isso aqui é importante, hein? Como a gente faz isso tantas vezes? A gente busca fins legítimos, mas por meios errados. Sabe aquela coisa, os fins justificam os meios? Negativo. Cuidado com isso. Isso é muito bonito para o mundo, mas não é bíblico não, viu? Os fins justificam os meios. Então para adorar a Deus eu posso fazer qualquer coisa. Então será que uma mulher pode se prostituir para entregar o dízimo na igreja? Olha um exemplo extremo.
Eu quero dar o dízimo, eu vou vender meu corpo para conseguir dinheiro para entregar o dízimo. Os fins justificam os meios? Claro que não, não é? Dentre outros exemplos. Como? Pronto, vou me embrenhar no crime para ter condições de sustentar a igreja. Os fins justificam os meios? Cuidado com essa filosofia. Alianças desaprovadas por Deus com pessoas, com coisas, jamais poderão render glórias a Deus. Deus envia o profeta Eliezer, e Eliezer significa, meu Deus ajuda. Meu Deus ajuda, não os iníquos, não a idolatria. O versículo 37 diz isso, né? Porém Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por quanto te aliaste com Acasias, esse por quanto por esta razão o Senhor destruiu as tuas obras, meu caro, os teus intentos, os teus planos, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Lá em 1 Reis 22, 49, onde é narrado, texto paralelo, lembra que Crônicas bebe muito em Samuel e em Reis? Ele está recontando a história de alguns reis aqui, para o povo que está voltando do exílio babilônico. Lá em 1 Reis 22, 49, diz que os navios nem saíram do porto, foram destruídos, quebraram, nem saíram do porto. Por quê? Porque aquilo que é feito fora da vontade de Deus está fadado ao fracasso, irmãos. O crente sabe disso, o ímpio não sabe, e fica teimando, né? Fica teimando, mas o crente sabe que aquilo que é feito fora da vontade de Deus, revelada por Deus, está fadado ao fracasso. Não produz a glória a Deus e nem o bem da pessoa. Os leitores pós-exílio babilônico reconstruíram Jerusalém e corriam o risco de desejar a glória de Salomão sem a sua fidelidade. Eles olhavam agora para o templo, né, e diz o texto bíblico que eles choravam, muitos choravam, porque viram a glória do primeiro templo que foi destruído, o templo de Salomão, e agora olham para o segundo templo e falam: nossa, isso aqui é o templo? Essa coisinha devia ser algo muito mais simples. Então, eles, voltando do exílio, eles poderiam ser inflamados no coração por isso, eles quererem essa glória de Salomão pelo templo, mas sem a fidelidade. Então, vendo aquele templo sem a glória de outrora, eles poderiam se tornar infiéis. E como se tornaram, não é? A gente lê em Malaquias o tipo de culto que eles ofereceram a Deus, voltando do exílio. Nós já estudamos aqui o livro de Malaquias, lembra do curso? O culto agradável a Deus, estudando um livro do professor Augusto Nicodemos, todas as terças. A gente estudou esse livro aqui, e a gente viu que desastre foi, nos dias de Malaquias, o povo, um culto corrompido, davam o pior para Deus, ofereciam animais que Deus não aceitava, ofertas que Deus não aceitava, porque não aceitava a vida do próprio ofertante. Se Deus não aceita o ofertante, Ele não aceita o que Ele oferece. Malaquias vai dizer, as coisas estão imbricadas. Obediência e dependência do Senhor são inegociáveis. O exílio ocorreu por falta disso, por falta de obediência à lei, por falta de fidelidade a Deus, por uma idolatria terrível. O cronista está lembrando o povo: preste atenção, olhe para o passado. Por que vocês foram para o exílio? Vocês não dependeram do Senhor, vocês foram infiéis ao Senhor, Deus os disciplinou. Cuidado, não cometa o mesmo erro. Jesus Cristo enfrentou esse dilema nos seus dias, não é? Olha que interessante, foi proposto para o Senhor uma glória sem cruz. Satanás falou: se você se curvar aqui, eu te dou todos esses reinos. O que ele estava propondo para Jesus? Uma glória do mundo, sem sofrimento, sem a cruz. E de outro lado, obediência a Deus, enfrentando a cruz para ser glorificado depois. E o Senhor resolveu adorar a Deus, obedecer a Deus, fazer da vontade de Deus o seu próprio alimento, para que depois ele entrasse na sua glória. Jesus seguiu fiel até o fim e pôde dizer: está consumado, tetelestai, está consumado. Mas Josafá não aprendeu com o passado. Se Deus não estiver no centro de tudo que planejarmos, então nossos planos podem naufragar antes mesmo de sair do porto, antes mesmo de começar. Meus irmãos, eu fiquei pensando, e tem coisas na minha vida que eu planejei já e não deram certo. Não deram certo, não foi para frente. Sabe quando não engata? Não vai para frente, o negócio não vai, patina, não vai. Estou buscando ao Senhor? Deus está presente nessa minha empreitada? Muito provavelmente Ele não estava.
Não há bênção sem fidelidade. Esses são os termos da aliança que Deus trouxe lá na lei. Por exemplo, em Deuteronômio 28. Me obedeçam, aprendam de mim, caminhem comigo, e eu vou abençoar vocês. Vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Mas a condição é a obediência, para que vocês desfrutem das bênçãos da aliança. O pecado impede isso na nossa vida, graças a Deus por Jesus Cristo. Se podemos ser abençoados pela aliança, é porque Jesus cumpriu a aliança por nós, no nosso lugar. Esse requisito da obediência que eu e você não podemos dar, Jesus deu por nós. Isso é a maravilha do Evangelho. Josafá fez parceria com o ímpio e colheu frutos amargos. Os navios nem saíram do porto. E depois, Acasias até tentou uma nova proposta, diz o texto, que Acasias, lá em 1 Reis, Acasias até propôs algo diferente para Josafá, mas ele recusou. Falou, não, basta, chega. Talvez tenha aprendido aí a lição, depois de 2 alianças com ímpios que foram mal sucedidas. Vida sábia não é não errar, mas aprender com os erros próprios e dos outros. Você concorda com isso? Nós não defendemos. Diante de tanta demonstração parece que nos dias de hoje, não estou falando do Brasil, mas do mundo inteiro, que os líderes tentam enganar o povo, então, como esses nossos exemplos, e às vezes a gente vai fazendo um negócio, a gente percebe que o cara já enganou o outro, ou então já te enganou assim mesmo. Sim. E, no entanto, aí a gente faz um negócio assim, sem muita segurança, sem uma assinatura, sem um recibo, Sim. coisas assim. Sim. A gente tem que aprender aí. Tem que aprender com os próprios erros e com os erros dos outros, não é? Esses líderes aí fazem de qualquer coisa. Exatamente, Juarez. Exatamente. Sim. Irmãos, Fica lá uma vez, 2 vezes, às vezes até 3 vezes. e não aprende, né, Juarez? E a gente não aprende, porque Irmãos, segundo a Bíblia, vida sábia, inclusive os livros sapienciais, Provérbios fala muito disso, não é você não errar, o pecado vai nos levar a errar muitas vezes, mas é você aprender com os erros próprios, aplicando a palavra de Deus, para que você não erre mais. Vida sábia é você tentar viver o que Deus revela na palavra dele, em suas escolhas, no seu dia. Não é não errar, nós não somos perfeccionistas aqui. Tem gente que defende isso. Você tem que ser perfeito com a presença do pecado? Não dá. Mas isso é diferente de dizer que você não vai enfrentá-lo e lutar para ser um pouco melhor a cada dia, confiado na palavra de Deus, que é a sabedoria, que é o poder de Deus para a vida do seu povo. Olha Provérbios 15, 31, 33. Olha que interessante esse texto. Provérbios capítulo 15, 31 a 33. Esse texto é digno de nota. Olha só. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Veja, é uma pessoa que foi repreendida. Ela foi repreendida porque ela errou. Mas ela foi repreendida e ela deu ouvidos à repreensão. Onde é que ela mora? No meio dos sábios. 32. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão, adquire entendimento. Veja, só foi repreendido porque cometeu algum erro. Se ele ouviu, ele ganhou entendimento, sabedoria. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Temer a Deus é conhecer a sua palavra e buscar obedecê-la. E a humildade precede a honra. Assim como a soberba precede a ruína, em outro texto está escrito assim: a soberba, a arrogância, o orgulho precede a ruína. A humildade precede a honra. A humildade aqui é: eu errei, se arrepender, buscar a Deus em oração, saber que foi perdoado, se levantar e lutar para não cometer aquele erro novamente. Isso é a ação do Espírito Santo no processo de santificação do crente. Que sabedoria de Deus aplicada na vida. E daí, Josafá não cuidou do presente, não aprendeu com os erros do passado, e pior, ele não preparou a sua descendência para o futuro.
Olha 2 Crônicas 21, de 1 a 4. Descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, Jerusalém. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Ah, esse Jeorão! Teve este irmãos, filhos de Josafá. Olha os irmãos de Jeorão: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Olha quantas coisas Josafá deu para os irmãos de Jeorão. Porém, o reino Josafá deu a Jeorão, por ser o primogênito. Olha o 4. Olha o que fez Jeorãozinho. O Jeorãozinho, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Irmãos, a gente lê isso aqui estarrecido, é ou não é? O cara matou todos os seus irmãos, talvez ameaçado por eles, matou a espada os irmãos. Isso tem lições aqui. Josafá vacilou em entregar o reino para alguém que não tinha fidelidade nenhuma ao Senhor. Olha só, Josafá negligenciou a vida espiritual de seus filhos. Quem eram os seus filhos? Ele conduziu seus filhos a adorarem a Deus, o Deus do avô Asa e o Deus dele? Por formalidade, ele era o primogênito, então a lei diz, é dele. Por formalidade, ele deu o reino ao primogênito, sem atentar para a sua vida com Deus, diz o versículo 4. Ele matou os irmãos. Pai morreu, ele se fortaleceu, agora é comigo. Vou eliminar toda ameaça pelo caminho. Matou os irmãos. O pai garantiu que seus filhos ficassem materialmente bem nessa vida. Preste atenção nessa lição. Ele não deu muitas cidades, coisas preciosas para os filhos, mas descuidou da maior necessidade deles, uma vida com Deus. A maior necessidade do filho era estar nas mãos do Deus de Josafá. Deu muitas coisas do ponto de vista terreno para os filhos, mas não conduziu os filhos nos caminhos de Deus. Uma lição para os leitores pós-exílio. Não se esqueçam, Crônicas foi dado após o exílio babilônico. Deus quer falar algo olhando para a história desses ex-iníquos, ao povo. Eles não tinham mais as glórias e riquezas do passado. Os babilônios haviam usurpado, destruído o templo, a cidade. O rei, não tinham mais rei. Mas o importante não era isso. O importante agora, um povo que não via mais aquele glamour todo do passado, a importante era a fidelidade desse povo com Deus. A partir de agora, que infelizmente Malaquias, por exemplo, denuncia que não havia. Isso nos mostra que é preciso valorizar não o que é passageiro, o que é glorioso à luz desse mundo, mas o que é eterno, irmãos. Irmãos, uma igreja bíblica lida com verdades eternas. Não há nada mais importante na tua vida do que o que vai acontecer com você na eternidade, meu caro. Nada mais importante do ponto de vista material e terreno. As pessoas estão seduzidas por tantos apelos da idolatria, as belezas de um mundo sem Deus. E se a gente pudesse olhar por meio de uma radiografia, sabe uma radiografia? Mostra o que você não vê com o teu olho nu, né? Com o olho nu você vê pessoas gordas, lindas, felizes, bem alimentadas, com pele clara, com olho bonito, vivendo em países muito bonitos. Mas se você pudesse botar uma radiografia diante delas, você só veria osso, podridão, deploração espiritual, porque muitas delas estão longe a léguas de Deus. É preciso valorizar não o que é passageiro, mas o que é eterno. Olha o que Jesus ensinou em Mateus 6, de 19 a 20. Mateus 6, de 19 a 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Em outra dimensão. Porque onde está o teu tesouro, o teu empenho, o que você valoriza nessa vida, aí estará também o teu coração. E coração aqui é uma figura para a tua vida inteira. Você inteiro. Não é o órgão que pulsa, né? Coração é uma figura aqui
a metáfora usada, uma figura de linguagem para apontar para o homem inteiro. Onde está o teu tesouro? O que você valoriza aqui, aí está a tua vida. Jesus está dizendo, cuidado com isso. Verdadeira preparação para o futuro, para uma vida cristã autêntica, é a formação de corações fiéis ao Senhor. A gente pode pensar nos filhos, mas a gente pode pensar em parentes, que a gente está testemunhando de Cristo a eles, um vizinho, a gente pode pensar em amigos. Nós estamos preparando pessoas para o futuro? Onde é que a alma dessas pessoas vai passar a eternidade? Quantos filhos? Aí eu pensei na questão dos filhos, né? Aqui Jeorão era filho de Josafá, que não foi preparado. Quantos filhos afastados da igreja? Porque, irmãos, não vamos entrar nos motivos, tem muitos motivos, tá? Quantos filhos afastados da igreja? Porque não foram preparados por seus pais, como Jeorão. Então, olha, eu estou pegando um contexto aqui, tá bom? Da escritura. O que Jeorão teve? Eles tiveram todos os brinquedos. Muitos nunca enfrentaram um não em sua vida. Mas, ironicamente, essas facilidades os afastaram de uma vida de dependência de Deus. Foi isso. Eles acharam que o mundo poderia servi-los, que eles estariam abraçados pelo mundo, que eles não precisariam de Deus. E daí uma conclusão, já podemos concluir. Alguém quer falar algo? Meus irmãos, as narrativas do Antigo Testamento apontam para Cristo. Revelam nossa necessidade dele e como Deus preparou o seu caminho, o caminho de Cristo. Após Josafá veio um rei de Judá que foi fiel até o fim, Jesus. Ele perdoou, salvou, clamou, consumou, obedeceu ao Pai, se entregou em plena obediência e fidelidade. O que Josafá não conseguiu fazer, Jesus fez. O cronista está mostrando para o povo que está voltando do exílio: confie na promessa messiânica do rei que virá. Não se impressione com a falta de glamour aí não, gente. Confie nesse rei que virá. Olhe o passado que fez Josafá. Reis humanos buscaram servir a Deus, mas não deram conta. Mas Jesus vai dar. Aqui é a promessa messiânica no Antigo Testamento. Ele virá. Hoje, para nós, ele já veio. Olha para ele, ele já veio. Ele foi fiel e obediente por você. Confia nele para vencer a idolatria. Cristo é o padrão por meio do qual vemos onde os reis falharam e em quem podemos ser fiéis. É em Cristo, pois todas as promessas convergem nele, o rei perfeito em quem podemos confiar. É Jesus. Então a gente olha para reis na Bíblia que são imperfeitos, todos eles apontam para quem? Para um rei perfeito, Jesus. Toda a história bíblica sobre a imperfeição dos reis, do povo de Deus, de profetas, de sacerdotes imperfeitos, todos esses ofícios foram cumpridos em Cristo, o rei, sacerdote e profeta perfeito. Ele é a chave, irmãos, de tudo, de tudo. Então, primeiro, algumas aplicações para mim e para você. Não basta começar bem a vida cristã, é preciso vigiar e ser fiel até o fim, tá bom? Guarde isso, irmão. Graças a Deus pela vida da igreja, graças a Deus por esse trabalho que está iniciando, mas aqui mesmo já teve muitos que começaram bem e hoje já estão afastados, não querem mais compromisso com a igreja, com essa comunhão, com a instrução da palavra de Deus, disseram: não, a gente não quer. Se são ovelhas de Cristo ou não, nós não sabemos, só Deus conhece o coração. Podem ser ovelhas de Cristo e estão aí perdidas, sem alimento, vão sofrer um bocado na mão do pecado e daqui a pouco, se forem ovelhas, Deus vai trazer de volta em algum lugar. Mas podem ser que eram só empolgados pela religião, vamos só conhecer esse trabalho, ficar um tempo e vamos embora. Cuidado, não basta começar bem a vida cristã, é preciso vigiar e ser fiel até o fim. É uma evidência de que você pertence a Cristo. Segundo lugar, cuide bem de suas escolhas hoje, não repita erros do passado. Que triste, irmãos. Por exemplo, é quando você sabe que determinada pessoa já passou por 18 igrejas. Tem algo errado, não com as igrejas, tem algo errado com ela. Pensando nisso, cuidado com isso. Cuidado para não repetir erros do passado.
Busque a Cristo, busque a palavra de Cristo, busque comunhão com Cristo, com a igreja, com a palavra dele, com a comunhão com os membros do corpo de Cristo. Talvez essa pessoa está olhando para homens, mulheres imperfeitos na sua caminhada, está desanimando. Tem que buscar a palavra. É claro que se não é pregada a palavra ali, sai dali. Mas se você está num lugar que prega a palavra, em nome de Jesus, aquiete o coração. Pisa no freio. Dê tempo para o Espírito Santo te dar amor por aquele povo. Pela palavra que ali é ministrada a você, que talvez você nunca conheceu. Não faz sentido essas coisas? Para todos nós. Deus me tirou de um lugar onde não se pregava a palavra. Graças a Deus por isso. Mas se você está num lugar que pregue a palavra, fique ali, descanse no Senhor ali. Deus está trabalhando a tua vida. Ele está trabalhando a tua vida. A cada reunião, cada encontro com o povo ali, com a palavra de Deus, o Espírito Santo está ministrando a você. Está formando Cristo em você. Então, cuide bem de suas escolhas hoje. Não repita os erros do passado, pensando nisso. Nessa aplicação tem muitas outras, não é? Todo mundo sabe no que já pisou na bola na vida. Os erros que já cometeu, às vezes com pessoas, em lidar com situações, afastado daqueles princípios que Deus traz para você aplicar a isso. Cuidado, comece a viver segundo a vontade de Deus, comece a buscar isso, a implementar o que Deus revela aqui em suas escolhas diárias, no trabalho, no teu lazer, enfim. Terceiro lugar, olha que importante, o que Josafá não fez com o filho. Discipule todos que tiveram oportunidade, que estão ao teu redor, preparando-os para servirem a Deus depois de você. Meus irmãos, isso aqui é sério. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem sou eu para as pessoas ao meu redor? Faça essa pergunta. Quem é você para o seu vizinho? Para um conhecido? Para um feirante? Para o açougueiro? Para o frentista do posto? Para um familiar? Gente, quem somos nós para as pessoas ao nosso redor? Nós temos que preparar essas pessoas para elas terem um encontro com Cristo. Nós somos o instrumento, os braços, os pés, as bocas, os olhos do Senhor, não tem outro. Deus não vai se materializar aqui, Ele está ao lado do Pai, vai voltar na segunda glória, na segunda vez dele. Hoje, o bastão é com a igreja. Quem somos nós para as pessoas que estão ao nosso redor? Pense nisso hoje, responda com sinceridade. E se você não tem dado aquele testemunho, se você não tem preparado as pessoas para receberem Cristo como Senhor e Salvador, arrependa-se, comece de novo. Deixa Deus trabalhar isso na tua vida. Eu quero falar mais do Evangelho, eu quero influenciar mais as pessoas, eu quero que elas vejam mais Jesus em mim. Cada palavra, o pensamento, a reação a uma situação aflitiva, tudo isso é importante e Deus vai usar para você preparar pessoas. Georão, certamente, muitas vezes não viu seu pai preparando-o para servir a Deus, quando ele foi buscar aliança com Acasias, filho de Acabe, o rei iníquo de Israel. Como é que Georão viu isso aí? Como é que os outros filhos viram isso aí? Meu pai faz concessões para perversos, para pessoas que são inimigas de Deus. Então não tem problema eu matar meus irmãos depois. Não sei até onde isso aí entrou no coração dele. O fato é, ele matou os irmãos, porque não temia a Deus, ao Deus de Josafá. Olha que, nossa, isso é grande demais para caber na nossa cabeça, porque isso faz com que, muitas vezes, a iniquidade das pessoas que estão ao nosso redor, por conta da nossa incapacidade de conduzi-las a Deus, seja responsabilidade nossa também em algum grau. Não sei, irmãos, isso é grande demais. Eu não posso responder pelo que o outro faz. Uai, muita gente pensando nesse sentido não se vê pecador pelo pecado de Adão. E a Bíblia fala que em Adão todos pecaram. Então, quem me diz que se um marido assassinou a sua esposa e morou ao meu lado 30 anos, e eu fui incapaz durante 30 anos a falar de Jesus para ele, quem me diz que isso aconteceu muito por culpa minha também? Isso é
algo para a gente estudar. Só estou lançando aqui para você, tá? A responsabilidade da igreja diante de um mundo caído. A igreja foi chamada para ser sal e luz diante de vidas que estão entregues às trevas, irmãos. Em quarto lugar, o maior presente que você pode dar a alguém, eu sempre digo isso, é conduzi-lo a confiar em Jesus para a sua salvação. Jesus é o Rei perfeito que conduz o seu povo à glória. Amém? Quanta coisa, não é? Alguém quer falar algo, complementando? A Laídes, por favor, enriqueça aqui a aula, Laídes. Você falou que nunca vê porque isso continua muito tranquilo, embora a gente às vezes pensa que a pessoa não vai ouvir ou vai ficar com raiva da gente, de repente a pessoa quer uma instrução, Sim. dependendo da hora, né? Sim. Encaixa. A alma está sedenta, Laídes, pelo Evangelho. Se não falar é pior. Deus nos criou para ser adoradores. O pecado nos afasta dele. Mas quando a gente chama, os eleitos ficam doidos. Eles querem, a alma está sedenta por Deus. Tem que falar, tem que chamar, tem que pregar. A palavra não volta vazia. Vai fazer o que apraz. Deus vai ser glorificado, tanto em quem diz sim, quanto em quem diz não. É o amor e a misericórdia de um lado, é a justiça de outro. Deus vai ser glorificado sempre, irmãos. Amém? Vamos orar encerrando? Vou pedir para o nosso irmão João Bento, presbítero, não é? Presbítero João Bento. Por favor, olha aqui, meu irmão. A irmã Maria falou que a menininha vai ler versículo. Ai, que bonitinho. Vamos lá, vamos esperar. Vamos orar com o nosso irmão, presbítero João. Santo Deus eterno, Pai, graças te damos, Senhor, pela filha do Caio, por esse dia gostoso. Obrigado, Senhor. Por essa aula gostosa. Ó Senhor, nós sabemos que os pregadores conseguem falar ao máximo ao nosso ouvido. É verdade, Deus. Mas o Senhor complementa as palavras do teu servo e o teu Santo Espírito fala em Oh nós, Deus, em nome de Jesus. que nós não Opera, sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Amém. E nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. É verdade, Senhor. Por isso nós pedimos em nome de Jesus a unção e a direção do teu Santo Espírito Amém. sobre a tua igreja. Amém. Tu sabes as necessidades de cada um de nós. Sim, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, aquilo que tem nos atrapalhado, que tem nos afligido, que tem nos levado muitas vezes a sermos displicentes, Senhor Deus, na tua obra, na nossa vida, na nossa família. Pedimos que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada irmão que adentrou Amém. a tua casa. E que aqueles que aqui não puderam estar hoje, nessa manhã, que eles sejam também alvos da tua graça. Amém. Amém. O Senhor nos dê a direção para essa semana que se inicia. Pedimos, Senhor Deus, o teu cuidado, a tua graça e a tua misericórdia. Dá-nos, Senhor Deus, a direção. Aceita a nossa oração, aceita a nossa gratidão, porque nós oramos em nome de Jesus, o seu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Amém.